Olá, quarto ano. Hoje, dia 25 de fevereiro, estamos aqui para nossa aula da disciplina de História, tá? Então, hoje nós vamos inaugurar o nosso livro de História. Olha aqui, ó, né? Nós vamos inaugurar esse livro e hoje nós vamos falar sobre os primórdios da humanidade. Quando a gente fala a palavra primórdios, isso seria o quê? Os primórdios, quando a gente fala, é o quê? O início, né? O princípio da humanidade. Como ela surgiu. E nós temos alguns historiadores que têm, né, diferentes visões para isso. Tem alguns que dizem que o homem, né, tem alguns historiadores acreditam que o homem descendeu, né, tem descendentes iguais com os macacos. Existem historiadores que dizem que o ser humano foi criado por Deus, né, que é o que nós acreditamos. Então, existem várias teorias para essa questão do surgimento do ser humano, certo? E também tem outra teoria que diz que o ser humano surgiu lá na África. Mas como foi que, porque se ele surgiu na África, porque hoje nós temos outros continentes, temos vários países e todos esses lugares têm pessoas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho na página, na página 8 do livro de vocês encontram aí a palavra hominídeos, né, que lá no finalzinho é assim, ó. Acredita-se que o ser humano descenda dessa linhagem terrestre, a família dos hominídeos, né? Mas por que será que tem alguns historiadores que acreditam que o ser humano surgiu na África? Vocês sabem por quê? Porque lá foi encontrado os fósseis, né? Quem se lembra o que é um fóssil ou já viu um fóssil? Fóssil é um vestígio de alguma coisa que existiu há muito tempo. Então, como é que os historiadores estudavam tudo assim que coisas que surgiram há muito tempo? Eles observavam as pegadas, né? Observavam as pegadas, os fósseis, né, que são os ossos. Então, eles viram até, inclusive, que houve algumas modificações, né, nessa evolução do ser humano, tá certo? E, num certo tempo da história, né, nós, seres humanos, né, seres humanos assim, eles viveram uma idade, vocês inclusive têm até na página 7 a imagem, uma pessoa aí trabalhando com essas pedras, fazendo objetos de pedras. Eles faziam armas de pedras para poder caçar os animais, faziam várias coisas com pedras, né? E também teve a invenção do fogo. Então isso aí tudo foi, a invenção do fogo foi boa, né? Foi uma invenção boa porque antigamente as pessoas não tinham luz à noite, era a luz apenas de estrelas, da lua. As pessoas só tinham os locais iluminados durante o dia. E outra coisa, hoje em dia, né, nós sabemos que o tempo está quente, né, tanto durante o dia quanto à noite. Mas as pessoas antigamente elas sentiam muito frio, porque as pessoas viviam em cavernas, né, viviam nas espécies de cabanas também. Então elas sentiam muito frio e elas precisavam de algo para poder iluminar a noite, para poder se aquecer, inclusive para poder assar a carne dos animais. Eles muitas vezes caçavam esses animais, inclusive quando eles iam caçar, eles disputavam com outros animais grandes a carne de um outro animal. Né? Era o que eles tinham na época. Então, a gente está vendo aí, né? Isso é
uma teoria, né, que acredita-se que o ser humano, ele, no início, ele era assim, quadrúpede, né? Ou seja, ele andava com as mãos e andava com os pés. Depois, vocês podem observando aqui na imagem, ó, nessa segunda aqui, ele já está um pouco mais levantado. Na outra, ó, então até a gente andar da forma que é atualmente, né? Até o nosso andar de atualmente. E a gente andar dessa forma, andar assim, com apenas os pés, né? Sem andar como na primeira imagem, teve uma vantagem também. Por quê? Eles descobriram que andando assim, como aqui na primeira imagem, né, com as duas mãos e com os pés, eles gastavam muito mais energia. Né? Então, isso aí fazia com que eles vivessem mais cansados. Né? Por quê? Se a gente já anda com as duas pernas, com os dois pés, imagine, a gente já se sente cansado. Imagine você ter que fazer mais força para poder se deslocar. Né? Até mesmo porque os animais eles não sentem isso, né? Por exemplo, o cachorro, o gato, outros animais quadrúpedes, eles não sentem isso porque eles já são próprios, né? Eles são criados para isso, para poderem andar dessa forma, certo? Então, acredita-se, como eu havia falado, né, a gente falou ainda agora que uma das teorias, né, é que o ser humano tenha surgido na África, porque lá foram encontrados fósseis bem antigos, né, de seres humanos. Então a gente diz assim, ó, hoje em dia a gente tem o continente americano, tem o continente europeu, a Oceania, o continente asiático, tem a Antártida também. Mas como é que um mundo tão grande, com esses continentes, com tantos países, as pessoas, né, hoje em dia povoam todos os locais? Veja só, a África é essa partezinha aqui verdinha, ó. Esse aqui, só falando rapidamente para vocês, vocês vão ver geografia, isso é um planisfério e nele está o mapa do mundo, né? No caso que a gente chama de mapa mundo. Então, toda essa parte azul aqui é a água, essa partezinha branca aqui são os polos da Terra, são as partes das geleiras e ó, o ser humano, a teoria surgiu daqui da África e se espalhou por tudo isso aqui, ó. Todos esses continentes. Então, acredita-se que alguns, né, conseguiram atravessar essas águas para então assim foi que foi surgindo esses seres humanos que foram surgindo, certo? Então, a gente às vezes se pergunta, né? A gente está aqui na América do Sul, no Brasil. Como é que veio a gente descendo de povo lá, né? Então, tudo isso vai dar evolução. E os fósseis são o quê? São esses vestígios, né, de ossos, né, de esqueletos. Então, esse daqui são alguns, ó, se a gente for observar, tem inclusive alguns que estão até um pouco diferente a posição, né? Que a gente viu ali que as pessoas elas começavam a andar, elas andavam, né, de um formato diferente. O homem ele foi ficando em pé aos poucos com a evolução. Hoje em dia a gente gasta bem menos energia, né, do que se a gente vivesse andando, né? Se a gente fosse quadrúpede, nós somos bípedes, porque nós andamos com os nossos dois pés, certo? Então, a teoria sobre o surgimento do ser humano tem várias teorias, né? Alguns estudiosos defendem uma, outros defendem outra, né? E lá na página 7, vocês têm uma pessoa, né, um ser humano aí, sentado, com algumas pedras. Aqui no slide nós temos uma outra representação, né, de uma outra forma, né, mas essa representação
do Homo habilis, né? Homo habilis, ele viveu há muito tempo, né? Há mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás. Provavelmente, olha que tem aí a informação que tem, provavelmente disputava com outros animais menores a carne de animais de grande porte, mortos e consumia crua, pois não manuseava o fogo para cozinhar. Nessa primeira linhagem aí do ser humano, ele ainda não tinha descoberto o fogo. Então, ele disputava com outros animais a carne, para ele poder se alimentar. Então, vocês imaginem a guerra que era do ser humano com os animais para poder ter essa alimentação, né? Lá embaixo, vocês estão vendo aí que ele está com umas pedras. Então, eles faziam utensílios com pedras também, tá? Faziam armas. Eles pegavam coisas da natureza para poder servir de arma, para poder, quando ele fosse caçar, ele guerrear com os outros animais, para poder ter o que se alimentar. Lá embaixo, vocês já estão vendo que tem duas pessoas aí com fogo. Então, ó, Homo erectus, que significa homem reto, né? Aquele que está em pé. Habitou a Terra por volta de mais ou menos, né, 1 milhão de anos também. Possuía a cabeça e a coluna alinhadas perfeitamente, como o ser humano atual. Vivendo organizado em pequenos grupos, fazia diferentes tipos de instrumentos, mais avançados que o Homo habilis. Acredita-se que foi essa espécie que descobriu manusear do fogo. Aí, nessa época, eles já passaram a conhecer essa questão do fogo, então eles já começaram a comer a carne, inclusive, né? Já começaram a assar a carne, agora lembrando que era totalmente diferente do que nós comemos hoje em dia, né? Porque hoje em dia nós temos temperos, né? Nós temperamos o nosso alimento, né? E, inclusive, a gente, o sal, né, também foi feito, na verdade, a princípio, para poder conservar essas carnes, certo? Lá na página 8, vocês têm outros tipos, ó. Tem aí, Homo sapiens neanderthalensis. Tem esse nome por seus fósseis terem sido descobertos pela primeira vez na região de Neander, na Alemanha. Ele viveu em nosso planeta em torno de 40 a 200 mil anos atrás e já tinha uma aparência física semelhante à nossa. Enterrava seus mortos e realizava rituais com oferendas. Foi inclusive contemporâneo de nossos ancestrais, o Homo sapiens sapiens. Então, hoje em dia, é mais um costume, né, que nós temos. Quando alguém morre, né, também a gente enterra. Né? Então, nós já vimos aí que herdamos uma coisinha de cada, né? Andamos em pé, enterramos os nossos mortos. A questão do fogo, nós cozinhamos, assamos os nossos próprios alimentos, né? Inclusive, algumas pessoas têm a cultura de fazerem também, né, em alguns locais tem aquelas lareiras nas casas, então as pessoas, em época fria, elas utilizam para poderem se aquecer também. Embaixo vocês têm um outro quadrinho, Homo sapiens sapiens, homem que sabe. É a espécie mais relacionada à humanidade atual. Surgiu em torno de 100 mil anos atrás e é atualmente a única espécie de hominídeo no mundo. De suas conquistas, a maior de todas foi desenvolver a comunicação, que se dava por meio de pinturas, esculturas e desenhos. Isso também é muito importante, porque hoje em dia nós utilizamos a escrita, utilizamos desenhos também em algumas situações, mas num determinado tempo, as pessoas elas não faziam da mesma forma que nós fazemos, né?
Hoje em dia, nós temos o nosso alfabeto, outros lugares que utilizam outros tipos de linguagem também tem outras letras, né, diferentes assim. E hoje em dia nós temos objetos apropriados para poder fazer um desenho, para poder escrever. E nessa época aí, eles utilizavam carvão, utilizavam ossos e até sangue de animais para poderem escrever nas paredes das cavernas. Aí você diz assim, mas o que é que eles escreviam? Na verdade, eram os formatos de desenho que nós vamos ver aí. E eles representavam, ó, mais um exemplo aí desse Homo erectus, eles representavam várias coisas. Eles representavam, por exemplo, festas, outros rituais que eles faziam. Eles representavam também as caçadas. Então, ó, eles faziam esses desenhos. Então, os estudiosos, eles demoraram um certo tempo para poder identificar o que representava cada desenho desse. Isso não foi uma coisa tão simples de se estudar, não, de se entender logo não, certo? Então, eles faziam esses desenhos, tem aí, nós estamos vendo alguns animais. Esse aí dá para a gente entender que é uma espécie de caçada, ó. Se a gente observar esse aqui, ele está como se tivesse uma lança, né, como uma arma para os outros. Então, esse aí é quando eles guerreavam, até entre tribos na época, quando eles lutavam, eles caçavam, brigavam com outros animais, disputando carne também, certo? E na página 9, a gente tem assim, o ser humano nas Américas. Partindo da teoria que o ser humano surgiu na África e de que de lá espalhou-se pelo resto do mundo, topamos com o seguinte questionamento. Se o ser humano surgiu no continente africano, como é que ele chegou ao nosso continente, a América? Como sabemos, não há nenhuma ligação por terra entre o nosso continente e a África, a qual faz divisa com a Europa e a Ásia. Os meios de transporte que poderiam possibilitar tal chegada, navios resistentes ou aeronaves, só seriam desenvolvidos milhares de anos depois da vinda do Homo sapiens. Então, como os colonizadores europeus encontraram gente já ocupando estas terras quando aqui desembarcaram? A gente sabe, quando os europeus vieram para cá, né, já existiam os indígenas. Então, como foi que eles conseguiram achar gente aqui? Aí vocês têm aí embaixo um mapa, né? Que esse mapa tem a seta, então está mostrando a rota. A teoria mais aceita é que diz que cerca de 70 mil anos atrás, a configuração do clima do nosso planeta era bem diferente. O mundo era bem mais frio. A parte dos mares do norte e do sul era congelada. Um desses pontos de congelamento era o Estreito de Bering, uma faixa de mar que liga a Sibéria ao Alasca. As pessoas se deslocavam aos povos da Ásia para a América do Norte por esse estreito. Acredita-se que nesse período chegaram as primeiras levas da população humana ao continente americano, que com o passar do tempo seguiam em direção ao sul em movimentos migratórios diversos, de modo que por volta de 10 mil anos atrás, grande parte das Américas já era povoada por grupos humanos, que viviam da caça, da pesca e da coleta. Os antepassados das populações nativas, os povos originários. Outra coisa bem interessante, né? Essa questão da caça e da pesca, a gente sabe que os índios, né, que eram os primeiros habitantes daqui, eles já tinham esses costumes da caça, da pesca, da coleta. Mas o que era que acontecia aí? As pessoas, elas iam para algum lugar. Quando elas viam que não poderiam mais plantar, que não ia ter mais nada ali, então elas viviam se deslocando, é o que a gente chama de nômades, né? As pessoas que vão saindo de um lugar para outro para poder ver onde é melhor, né? Ter a melhor condição de vida. Então, se não tivesse mais nada, não tivesse, ela morasse perto do rio, esse rio não estivesse mais dando peixes, se ela estivesse perto de uma floresta, e essa floresta
não tivesse mais coisas para ela, não tivesse mais frutos, né, para ela coletar, não tivesse mais como plantar, então elas saíam dali e iam em direção a outros locais. Então a gente vê que há o surgimento do ser humano, né, não começou bem, está bem distante, né, o tempo bem distante. Olha aí, outras imagens, isso aí eles guerreando, tá, e caçando, né, para poder ter carne. Isso aí eram os locais que eles construíam para poderem se abrigar de chuvas, né? Já que antigamente, não tinha essa questão da violência que tem hoje em dia, então não precisava de tanto, né? Eles arrumavam coisas da natureza mesmo. Hoje em dia nós temos muitas coisas fabricadas, mas eles arrumavam aí da natureza e faziam o fogo, né, novamente. E aqui nessa imagem a gente está vendo que as pessoas estão se aquecendo. Aí, a gente está vendo que inclusive pelo cenário é noite também. Como o próprio texto já diz que já era bem mais frio do que agora. Então, imaginem aí se elas não tivessem esse fogo para poderem se aquecer. Né? Olha aí o homem usando fogo, né, para poder assar, certo, os seus alimentos. E outra coisa interessante também é a invenção da roda. A roda, ela acelerou muito, né, a vida das pessoas. É o que você imagina. Hoje em dia nós temos um carro, nós temos rodas, temos uma bicicleta, tem rodas. Vocês imaginem se todas essas coisas elas fossem puxadas, empurradas por alguém. E detalhe, não tinha essa facilidade aí não de correr não. Então eles começaram a aprimorar. A roda ela passou por várias transformações, né? Não foi uma coisa tão simples, tá? E agora nós vamos ver a página 10. Página 10, a gente tem assim, né? Outra coisa interessante antes da gente fazer a correção. Então, assim, até hoje não se tem uma teoria certa, uma teoria conclusiva sobre o surgimento do ser humano. São várias teorias, não tem nenhuma até hoje. Os estudiosos ainda estão vendo essa questão para ver se algum dia eles vão chegar no senso comum, né? Se eles vão entrar no acordo sobre esse surgimento, certo? Primeiro, da página 10 tem assim: uma das teorias sobre como surgiram os seres humanos diz que as origens da humanidade traçam um caminho direto do continente. Qual foi o continente que alguns acreditam que surgiu o ser humano? O continente africano, asiático, americano ou europeu? Continente africano. Então você pode fazer um X aí nesse primeiro retângulo, tá certo? Segundo, revisite os textos e responda com suas palavras, segundo a teoria mais aceita da origem do ser humano. É correto afirmar que o homem descendeu do macaco? Justifique sua resposta. Não, o que se sabe até hoje é que eles dois, né, têm ancestrais, né, ou seja, eles descenderam, né, de um ancestral, de um ser comum, mas não é que o homem tenha descendido do macaco, né? Tem algumas pessoas que usam essa expressão, mas ela não está correta não, tá certo? Então, ó, o homem, né, ele surgiu, você pode marcar isso, você marcou africano correto. Segundo, né, você pode colocar aqui, não, tanto o homem quanto o macaco, ele tem ancestrais em comum. Quando a gente fala em ancestrais, são que aqueles que vieram ó, bem antes da gente. Eles têm ancestrais em comum, mas se fosse assim, né, seria... Né? E o terceiro tem assim. Segundo o texto, o homem descende de que linhagem? O homem descende da linhagem Legatus, será? Não. O homem descende da linhagem Belo? Não, foi isso que vai ser nomes que a gente viu.
legatus e belo. O homem descende da linhagem homem. Não foi esse, foi um nome parecido, né? O homem descende da linhagem homo. Certíssimo. E o homem descende da linhagem Monera? Não. Certo? Então, ó, olha aí a correção. Terceiro, você vai marcar a letra D. Certo? Você pode pausar para poder copiar a atividade, fazer a correção aí. Certo? E a página 11 tem assim: segundo a teoria que defende que o ser humano surgiu na África, pinte o mapa que representa corretamente essa ideia. Tá? Se ele surgiu da África e ele se espalhou, né? Ele foi para outros lugares, qual é o mapa que está correto? O primeiro ou o segundo? Preste atenção que a setinha é o que está indicando. Tem uma que está dizendo a setinha está saindo da África e a outra setinha está entrando na África. Então, qual é a correta? Quinto quesito, os estudos que explicam a origem da humanidade estão concluídos. Já sabemos traçar as origens da humanidade sem nenhum erro. Estão quase concluídos, falta pouco, para sabermos traçar as origens do ser humano completamente. Não estão concluídos, pois falta encontrar o elo perdido. Não estão concluídos, uma vez que não param de surgir novas informações, que podem modificar como entendemos o início do ser humano. Então, se a gente tem várias teorias ainda, não tem nada ao certo, será que a gente já sabe como surgiu? Sexto, sobre o processo evolutivo dos hominídeos, marque com um X o texto com a ideia correta. Devemos lembrar que esse processo evolutivo não se deu rapidamente e que nenhuma espécie surgiu para apagar a que veio antes, sobrepondo-se a ela algumas espécies de homo, inclusive até conviverem umas com as outras. Devemos lembrar que o processo evolutivo não se deu rapidamente. A mesma espécie evoluiu ininterruptamente, apagando a espécie que veio antes, sobrepondo-se a ela. Não há indícios de que espécies diferentes de hominídeos conviveram umas com as outras. Será? Será que uma espécie de ser humano surgiu só para a gente esquecer outros tipos de seres humanos? Será? Então, vocês podem fazer, tá certo? Na próxima aula, a gente corrige. A gente faz a nossa correção, tá? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.